Se esse vídeo apareceu para você, não é por acaso. Essa história vai mexer com o seu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do silêncio. A poeira da BR-153 grudava na pele como uma segunda camada de tristeza. Dirigi por 8 horas seguidas desde que saí de Goiânia, e o sol já começava a sangrar no horizonte, tingindo o cerrado de laranja e roxo. O cheiro de diesel, misturado ao suor seco na camisa, era o único companheiro que eu tinha. Isso e o silêncio. O silêncio sempre volta. 3 anos desde que Helena se foi. 3 anos desde que a casa deixou de ser casa e virou apenas um lugar onde eu guardava as roupas entre uma viagem e outra. A estrada era mais honesta. Ela não fingia que havia vida onde só existia vazio. Não tentava preencher o espaço com conversas vazias ou olhares de pena. Liguei o rádio. Música sertaneja. Desliguei. O volante estava quente sob as mãos calejadas. Senti o tremor conhecido do motor subindo pelos braços, entrando no peito, fazendo companhia aos batimentos do coração. Eu conhecia cada vibração daquela Scania velha. Conhecia o rangido da terceira marcha, o chiado do freio quando eu forçava demais, o cheiro de óleo queimado que subia pela cabine nas subidas mais íngremes. Eram pequenas coisas, detalhes que mantinham a cabeça ocupada. Porque quando a cabeça ficava vazia, ela enchia de Helena, do sorriso dela, da forma como ela amarrava o cabelo antes de cozinhar, do jeito que ela me esperava na varanda, mesmo quando eu chegava de madrugada, com aquele café quentinho que só ela sabia fazer. Balancei a cabeça. Não era hora, nunca era hora, mas as lembranças não perguntavam permissão. Passei por Porangatu sem parar. A cidade estava acendendo as primeiras luzes e algumas crianças brincavam na beira da estrada, correndo atrás de uma bola de meia. Buzinei de leve, como sempre fazia. Elas acenaram. Seguia em frente. O trecho entre Porangatu e Guaraí é um dos mais solitários do país. 60 quilômetros de cerrado fechado, mato alto dos 2 lados, asfalto rachado pelo sol e pelas chuvas que nunca vinham na hora certa. De vez em quando aparecia uma placa enferrujada indicando algum povoado que ninguém mais lembrava o nome. Ou uma cruz branca na beira da pista, marcando onde alguém não conseguiu terminar a viagem. Eu já tinha passado por ali centenas de vezes. Conhecia cada curva, cada buraco, cada trecho onde a neblina descia e cobria tudo como um lençol cinza. Mas naquela tarde, algo estava diferente. Não sei explicar direito. Era uma sensação, um peso no ar. As cigarras cantavam alto demais. O vento que entrava pela janela tinha um cheiro estranho, meio adocicado, meio podre, como se algo tivesse morrido no mato e estivesse apodrecendo devagar. O céu, que antes estava alaranjado, agora ganhava tons de chumbo e roxo escuro, como se uma tempestade estivesse se armando em algum lugar distante. Olhei para o painel. Ainda tinha meia hora de luz natural. Depois disso, só os faróis e a escuridão. Acelerei um pouco. Queria chegar em Guaraí antes do anoitecer completo. Não por medo, mas porque dirigir de noite naquele trecho era cansativo. Os animais atravessavam a pista sem avisar. Capivaras, tamanduás, às vezes até uma onça perdida. E eu não estava com paciência para desviar de bicho assustado. Foi então que vi. No começo, pensei que fosse uma sombra, ou um galho caído, ou até mesmo um desses sacos de lixo que os caminhoneiros jogam pela janela e que ficam ali, apodrecendo sob o sol até virarem parte da paisagem. Mas quanto mais eu me aproximava, mais aquilo ganhava forma. Não era lixo, era algo grande, metálico, fora de lugar. Tirei o pé do acelerador e deixei o caminhão ir perdendo velocidade sozinho, o motor roncando baixo, quase como um rosnar de advertência. Meu estômago se apertou.
Aquela sensação de que algo estava errado voltou, mais forte. Tinha algo ali, algo que não deveria estar. Quando cheguei a uns 50 metros de distância, vi com clareza. Uma jaula de metal velha, enferrujada, meio torta, jogada ao lado de um barranco coberto de mato alto e árvores retorcidas. Parecia uma daquelas gaiolas usadas para transportar animais grandes, porcos, bois, talvez até onças capturadas. Mas estava deformada, como se alguém tivesse forçado, dobrado, arrancado pedaços às pressas. Pisei no freio. O caminhão parou com um suspiro pesado de ar comprimido. Fiquei ali, parado, com as mãos no volante, olhando. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era o silêncio vazio da solidão. Era o silêncio de quando algo muito errado está prestes a acontecer. As cigarras tinham parado de cantar. O vento tinha parado de soprar. Até os grilos tinham calado. E então eu vi o movimento. Dentro da jaula. Alguém estava lá dentro. Meu coração disparou. Abri a porta da cabine devagar, sem fazer barulho, como se o barulho pudesse quebrar alguma coisa. Desci. O chão de terra batida estava quente sob as botas. O cheiro estranho ficou mais forte. Não era só podridão. Era medo, suor, desespero. Caminhei devagar, a respiração presa, os olhos fixos naquela jaula torta. Quanto mais perto eu chegava, mais claro ficava. Não era um animal. Era uma pessoa. Uma mulher idosa. Ela estava encolhida no canto da jaula, as costas curvadas, os cabelos brancos bagunçados e cheios de poeira, as roupas rasgadas e sujas de terra. Os braços magros seguravam as grades com força, os dedos trêmulos, as unhas quebradas. O rosto estava virado para o chão, mas eu conseguia ver os ombros tremendo. Ela estava chorando, baixinho, quase sem som, como quem já tinha gritado tanto que não tinha mais voz. Senti um nó na garganta, um aperto no peito que me fez parar no meio do caminho. "Meu Deus!" murmurei, e foi aí que eu vi a outra coisa, a cobra. Meu sangue gelou, uma sucuri, enorme, grossa como um tronco de palmeira molhado. O corpo lustroso, escuro, com manchas amareladas que brilhavam sob a luz fraca do entardecer. Ela estava do lado de fora da jaula, mas enrolada nela, deslizando devagar, explorando, procurando uma entrada. O corpo imenso da cobra pressionava o metal enferrujado, fazendo a jaula ranger e gemer como se fosse ceder a qualquer momento. E cabeça triangular, fria, se movia com uma lentidão calculada, os olhos fixos, a língua bifurcada entrando e saindo, sentindo o ar, sentindo o medo. Ela estava tentando entrar, e a idosa sabia disso. Vi quando ela ergueu o rosto e me olhou. Os olhos dela estavam arregalados, vermelhos, cheios de terror puro. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Só um tremor, um soluço seco. Ela não tinha mais força nem para gritar, e a cobra continuava deslizando, mais perto, cada vez mais perto. Foi quando algo dentro de mim se quebrou. Não pensei, não calculei, não tive medo, só corri. Fim do capítulo 1. Tentar novamente dizer se continue capítulo 2. O rugido da coragem. Meus pés bateram no chão seco com força. Cada passada levantava nuvens de poeira vermelha que grudavam no suor do meu rosto. O coração martelava tão alto que eu conseguia ouvir o pulso nos ouvidos, abafando tudo ao redor. A cobra não se moveu. Continuou deslizando, lenta, confiante. Como se soubesse que tinha todo o tempo do mundo, cheguei na lateral do caminhão e puxei a barra de ferro que eu sempre carregava embaixo do banco. Era pesada, fria, enferrujada nas pontas. Tinha me salvado 2 vezes. Uma, quando precisei desatolar o caminhão sozinho num atoleiro em Tocantins. Outra, quando um cachorro raivoso tentou me atacar num posto abandonado. Apertei a barra com as 2 mãos. Senti o peso dela, a solidez. Respirei fundo. Então,
Gritei. Ei, sai daí! Minha voz ecoou pelo cerrado vazio, cortando o silêncio como uma lâmina. Bati a barra no chão com toda a força. O barulho metálico reverberou, alto, violento, quebrando a quietude mortal daquele lugar. A sucuri parou. A cabeça virou na minha direção, devagar. Os olhos pretos, vazios, me fixaram com uma frieza que fez meu estômago revirar. Por um segundo tudo parou. Eu, a cobra, a idosa, o mundo inteiro. Então a cobra chiou. Foi um som baixo, gutural, que saiu de algum lugar profundo dentro daquele corpo imenso. Um aviso, uma ameaça. Não me importo, murmurei entre os dentes cerrados. Corri de volta para o caminhão, liguei os faróis altos. A luz explodiu sobre a jaula, forte, branca, cegante. A cobra se retorceu, desorientada. Acelerei o motor. O ronco grave do Scania encheu o ar como um trovão preso na garganta de um gigante. Bati a barra no chão de novo, e de novo, e de novo. Sai! Vai embora! Sai daí! A combinação de luz, barulho e movimento fez a cobra recuar. O corpo enorme começou a se desenrolar da jaula, deslizando para trás, mas ainda hesitante, ainda observando, como se estivesse medindo se valia a pena lutar ou fugir. Avancei mais um passo, levantei a barra acima da cabeça e bati no capô do caminhão com toda a força que eu tinha. O metal amassou. A pancada ecoou como um tiro. A cobra finalmente cedeu. Deslizou rápido agora, o corpo serpenteando pelo chão de terra, desaparecendo entre os arbustos retorcidos, sumindo na escuridão da mata fechada. Ouvi o farfalhar das folhas secas até que o som morreu completamente. Silêncio. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos. Senti as pernas bambas como se fossem ceder a qualquer momento. Mas não caí. Virei-me para a jaula. A idosa ainda estava lá, encolhida, tremendo. Os dedos ainda agarravam as grades, mas agora com menos força, como se toda a energia tivesse sido drenada do corpo dela. Corri até a porta da jaula. O cadeado era velho, oxidado, quase se desfazendo. Encaixei a ponta da barra no arco do cadeado e forcei. Uma vez, duas, três. O metal gemeu, rachou, cedeu. O cadeado caiu no chão com um baque seco. Puxei a porta com força. Ela estava presa, enferrujada, os gonzos gritando como se estivessem sendo arrancados. Puxei de novo e de novo. Até que finalmente a porta se abriu com um rangido horrível. Vem, falei, estendendo a mão. Vem, senhora. Tá tudo bem agora. Ela me olhou. Os olhos ainda estavam arregalados, mas agora havia outra coisa neles. Confusão, incredulidade, como se não conseguisse acreditar que alguém tinha aparecido, que alguém tinha parado, que alguém tinha se importado. Eu não vou machucar a senhora, falei, a voz mais suave agora. Eu só quero ajudar. Por favor, vem. Ela tentou se mover, mas as pernas não obedeceram. O corpo desabou para frente. Consegui segurá-la antes que batesse no chão. Era tão leve, tão frágil, como segurar um passarinho machucado. Envolvi-a nos braços e atirei dali. Carregei-a até o caminhão. Ela não resistiu. Só soluçava baixinho, o rosto enterrado no meu ombro, as mãos agarrando minha camisa como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Subi na cabine com ela no colo e a sentei no banco do carona. Peguei o cobertor que eu sempre carregava, velho, surrado, com cheiro de estrada, e envolvi em volta dela. Peguei a garrafa de água que estava no porta-objetos e ofereci. Bebe devagar, falei. Devagar. Ela pegou a garrafa com as mãos trêmulas e bebeu. A água escorreu pelos cantos da boca, molhando o queixo, mas ela não pareceu se importar. Bebeu como quem estava à beira da morte por sede. Quando terminou, abaixou a garrafa e me olhou de novo. Obrigada, sussurrou. A voz era rouca, quebrada, mas era a coisa mais bonita que eu tinha ouvido em muito tempo. Obrigada, meu filho. Senti um nó na garganta, um aperto no peito que quase me fez chorar ali mesmo.
A senhora está machucada? Perguntei, passando os olhos pelo corpo dela. Havia arranhões nos braços, hematomas nas pernas, cortes superficiais no rosto. Nada que parecesse grave, mas ela precisava de um médico. Ela balançou a cabeça, mas não conseguiu falar mais nada. O corpo inteiro tremia. O choque ainda dominava. Tudo bem, falei, colocando a mão no ombro dela. A gente vai para a cidade agora. Tem um hospital em Guaraí. Não é longe. Eu vou cuidar da senhora. Pode confiar em mim. Ela assentiu. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. Saí da cabine, fechei a porta e voltei para o lado do motorista. Liguei o motor. O Scania voltou à vida com seu ronco familiar. Engatei a primeira marcha e voltei para a estrada. Olhei pelo retrovisor. A jaula ainda estava lá, torta, abandonada. Como uma ferida aberta no meio daquele cerrado vazio. Quem tinha feito aquilo? Quem deixa uma idosa presa numa jaula, sozinha, no meio do nada, com uma cobra do lado de fora? A raiva subiu pela garganta como bile. Apertei o volante com força, mas não falei nada. Não ainda. Dirigi em silêncio pelos primeiros 10 minutos. A idosa estava quieta ao meu lado, enrolada no cobertor, olhando pela janela. As luzes de Guaraí começaram a aparecer no horizonte, pequenas e trêmulas como vagalumes. Então ela falou: "Foi meu filho." A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma dor tão profunda que cortou o ar como vidro quebrado. Olhei para ela, esperei. Foi meu filho que me colocou lá. O mundo parou. Tirei o pé do acelerador. O caminhão reduziu a velocidade até quase parar. Olhei para ela de novo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. "O quê?" Foi tudo que consegui dizer. Ela virou o rosto na minha direção. Os olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia algo mais ali agora, algo além do medo. Havia vergonha. "Meu filho", repetiu, a voz tremendo. Ele queria minha casa, minha terra, tudo o que eu tinha. Mas eu não quis dar, não ainda. Eu disse que era dele quando eu morresse, mas ele não quis esperar." As palavras saíam aos poucos, entrecortadas, como se cada uma doesse ao sair. Ele me levou de casa de madrugada. Disse que ia me levar para o médico, mas não foi para o médico. Foi para a estrada, para aquele lugar vazio onde ninguém passa. Ela parou. Engoliu seco, limpou o rosto com a mão trêmula. Ele me trancou naquela jaula. Disse que era para eu sumir, que ninguém ia me achar, que os bichos iam dar conta de mim. A voz dela quebrou, e depois ele soltou aquela cobra, soltou de propósito, e foi embora. Me deixou lá, sozinha. Senti algo explodir dentro do meu peito. Não era só raiva, era fúria, era indignação. Era uma dor tão grande que não cabia dentro de mim. "Filho da puta", murmurei. Bati a mão no volante, bati de novo, e de novo. A idosa se encolheu no banco. "Desculpa", falei rápido, controlando a respiração. "Desculpa, senhora, não é com a senhora. Eu só não consigo acreditar como alguém faz isso, como um filho faz isso com a própria mãe." Ela não respondeu. Só olhou para as próprias mãos, magras, manchadas, tremendo no colo. "Quantos anos a senhora tem?" perguntei. 73. 73 anos, uma vida inteira. E o próprio filho tinha tentado matá-la por dinheiro. Voltei a acelerar. As luzes de Guaraí estavam mais próximas agora. "A senhora vai ficar bem", falei, a voz firme. "Eu prometo. A gente vai no hospital, eles vão cuidar da senhora e depois a gente resolve isso. A gente denuncia esse desgraçado." Ela balançou a cabeça devagar. "Ninguém vai acreditar", murmurou. "Ele é respeitado na cidade. Tem dinheiro, tem amigos. Quem vai acreditar numa velha?" "Eu acredito", falei. "E isso já é alguma coisa." Ela me olhou. E pela primeira vez, desde que a tirei daquela jaula, vi algo que não era medo nem dor. Era esperança. Fim do capítulo 2. Tentar novamente.
DC Continue, capítulo 3. Raízes de dor. O hospital de Guaraí era pequeno, simples, com paredes caiadas que já tinham visto dias melhores. A pintura descascava em alguns cantos e o cheiro de desinfetante, misturado com algo adocicado, talvez éter, talvez remédio vencido, impregnava os corredores estreitos. Era quase 8 da noite quando chegamos. A recepção estava quase vazia. Uma enfermeira jovem, de cabelos presos, num coque apertado, levantou os olhos quando eu entrei carregando a idosa nos braços. Meu Deus! Ela largou a caneta e correu até nós. O que aconteceu? Ela precisa de ajuda, falei. Urgente. Tá desidratada, machucada, em choque. A enfermeira não fez mais perguntas. Chamou um auxiliar e juntos me ajudaram a colocar a idosa numa maca. Eles a levaram para dentro, passando por portas duplas que se fecharam atrás deles com um suspiro mecânico. Fiquei ali parado no corredor sozinho, com as mãos ainda tremendo. Olhei para baixo. Minha camisa estava suja de terra, suor e manchas que eu preferia não identificar. As botas tinham poeira vermelha grudada. Senti o cansaço cair sobre mim como um peso de chumbo. Sentei num dos bancos de plástico verde da sala de espera. Encostei a cabeça na parede fria e fechei os olhos. A imagem da jaula voltou. A cobra deslizando. Os olhos arregalados da idosa. O medo naquele lugar vazio e a revelação. Foi meu filho. Abri os olhos. Olhei para o teto manchado, para as lâmpadas fluorescentes piscando de leve, para o crucifixo de madeira pendurado na parede do outro lado da sala. Como alguém faz isso? Pensei em Helena. Pensei nas vezes que brigamos por bobagem. Pensei nas vezes que fui duro demais. Nas vezes que saí para a estrada sem me despedir direito. Nas vezes que prometi voltar logo e demorei semanas. Mas nunca, em nenhum momento da nossa vida juntos, eu teria sido capaz de machucá-la. Nunca. E aquele homem, aquele filho, tinha trancado a própria mãe numa jaula para morrer. Senti a raiva voltando, mas junto com ela veio outra coisa. Algo que eu não sentia há muito tempo. Propósito. Eu tinha salvado aquela mulher. Tinha sido eu, ninguém mais. Se eu tivesse passado direto, se eu tivesse ignorado aquela sombra estranha na beira da estrada, ela estaria morta agora. E essa sensação de ter feito diferença, de ter importado, era estranha, boa, assustadora. Senhor? Levantei a cabeça. A enfermeira estava de volta, segurando uma prancheta. Como ela tá? Perguntei, levantando rápido. Estável, ela respondeu, e viu alívio no rosto dela. Desidratada, alguns ferimentos superficiais, hematomas, mas nada grave. Ela teve muita sorte. Mais algumas horas ali fora e... Bem, o senhor chegou na hora certa. Assenti, sentindo o nó na garganta apertar de novo. Ela tá acordada? Posso ver ela? A enfermeira hesitou. Ela tá meio confusa ainda. O médico aplicou um calmante leve. Mas... Ela pediu pelo senhor. Disse que não queria ficar sozinha. Então eu vou ficar, falei. Ela me levou pelos corredores até um quarto pequeno no final do corredor. Havia 3 camas, mas só uma estava ocupada. A idosa estava deitada, coberta com um lençol branco fino. Tinham limpado o rosto dela, penteado o cabelo, colocado soro no braço. Ela parecia menor agora, mais frágil, mas quando me viu entrar, os olhos se acenderam. Meu filho, sussurrou. Puxei uma cadeira de plástico e sentei ao lado da cama. Como a senhora está se sentindo? Melhor, ela disse, mas a voz ainda estava fraca. Graças a você, graças a Deus e a você. A senhora precisa descansar, falei. Os médicos vão cuidar da senhora agora. A senhora está segura aqui. Ela estendeu a mão. Peguei. Os dedos dela eram frios, frágeis, mas o aperto era firme. Qual é seu nome? Perguntou. Roberto, respondi. Roberto Alves. Eu sou Dona Cleusa, ela disse, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Cleusa Ferreira dos Santos, nasci aqui perto, em Dianópolis.
Morei a vida toda nessa região. Família grande? O sorriso morreu. Tinha, disse baixo. Meu marido morreu faz 20 anos. Derrame. Tive 3 filhos. Uma filha morreu de parto. Outra foi embora para o sul e nunca mais deu notícia. Sobrou só o Júnior, o mais novo. Ela parou. Respirou fundo. Eu criei ele sozinha depois que o pai morreu. Dei tudo para ele. Tudo. Paguei escola, paguei faculdade, ajudei ele a montar o negócio dele. Mas nunca foi suficiente. Ele sempre quis mais. A voz dela estava carregada de mágoa. Quando comecei a ficar mais velha, ele começou a pressionar. Queria que eu passasse a casa para ele, a terra, tudo. Dizia que eu não precisava mais, que era dele por direito. Mas eu não quis, não porque não queria dar, mas porque eu ainda estava lá. Ainda era minha vida, minha casa. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo canto do olho. Ele ficou furioso. Parou de me visitar. Parou de atender minhas ligações e então ele apareceu de madrugada. Disse que ia me levar para o médico, que eu estava passando mal. Eu confiei nele. Eu ainda era mãe dele. Como eu não ia confiar? Apertei a mão dela, não sabia o que dizer. Ele me levou para a estrada, para aquele lugar e me trancou naquela jaula. Disse que era para eu aprender, que quando ele voltasse eu ia assinar os papéis. Ela olhou para mim com olhos que já tinham chorado demais. Mas ele não voltou, Roberto. Ele não voltou. Ele me deixou lá para morrer. E soltou aquela cobra. Eu vi. Ele pegou a cobra num saco e soltou perto da jaula. Para ter certeza. Senti algo ferver dentro de mim. Esse homem vai pagar. Falei entre dentes. Eu prometo. Ele vai pagar pelo que fez. Ninguém vai acreditar. Ela repetiu, a voz cansada. Ele é respeitado, tem dinheiro, tem influência, e eu sou só uma velha. Quem vai me ouvir? Eu vou, falei. E os médicos aqui vão atestar o estado em que a senhora chegou. E a polícia vai investigar, e isso não vai ficar assim. Ela me olhou por um longo tempo, então assentiu devagar. Você é uma boa pessoa, Roberto. Eu sei que é. Deus te colocou no meu caminho. Não respondi. Não sabia se acreditava em Deus. Não depois de perder Helena, mas se ele existia, talvez tivesse mesmo me colocado naquela estrada naquele momento. Talvez fosse a única coisa boa que ele tinha feito por mim em 3 anos. Dona Cleusa fechou os olhos. A respiração ficou mais lenta, mais profunda. O calmante estava fazendo efeito. Descansa, sussurrei. Eu vou ficar aqui. Não vou deixar ninguém te machucar de novo. Ela apertou minha mão uma última vez antes de adormecer. Fiquei ali sentado, olhando para ela, para aquela mulher que tinha sido abandonada pelo próprio filho, que tinha sido deixada para morrer como um animal. E pensei em Helena de novo. Pensei em como ela sempre dizia que eu tinha um coração bom, que eu só precisava deixar ele sair de vez em quando, que eu não podia viver sempre fugindo, sempre sozinho, sempre carregando o peso do mundo nos ombros. Você ainda tem muito amor para dar, Roberto. Não desperdiça isso. Foram as últimas palavras dela antes de fechar os olhos para sempre. E eu tinha desperdiçado. 3 anos desperdiçando. 3 anos me escondendo na estrada, fugindo de tudo, de todos, de mim mesmo. Mas talvez agora fosse diferente. Talvez essa fosse minha chance de não desperdiçar mais. Olhei para a Dona Cleusa dormindo, para o rosto tranquilo dela, finalmente em paz, e tomei uma decisão. Eu não ia embora. Não ainda. Não enquanto ela precisasse de mim. E principalmente, não enquanto aquele filho da puta estivesse solto. A noite foi longa, dormi na cadeira de plástico, acordando de hora em hora sempre que alguma enfermeira entrava para checar os sinais vitais de Dona Cleusa. O corpo reclamava, as costas doíam, o pescoço estava travado, mas eu não saí dali. Quando o sol começou a nascer, iluminando o quarto com uma luz suave e dourada, Dona Cleusa acordou. Ela me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Você ficou, disse.
Eu disse que ia ficar, respondi. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas dessa vez não era de dor, era de gratidão. Fim do capítulo 3. Tentar novamente, DC continue capítulo 4. Tempestade no horizonte. O médico chegou por volta das 7 da manhã. Era um homem baixo, de óculos redondos e jaleco manchado de café, com aquela cara de quem tinha passado a noite inteira de plantão. Ele examinou Dona Cleusa com cuidado, checou a pressão, ouviu o coração, olhou os ferimentos. A senhora teve sorte, disse, tirando o estetoscópio do pescoço. Muita sorte. Mas um dia exposta àquelas condições e estaríamos falando de insuficiência renal, desidratação severa, talvez até algo pior. Ele olhou para mim com uma expressão séria. O senhor chegou na hora certa. Ela precisa ficar internada? Perguntei. Pelo menos mais 2 dias. Preciso monitorar os rins, garantir que a hidratação está equilibrada. E ela precisa de repouso. Muito repouso. Dona Cleusa assentiu. Parecia menor ainda sob a luz da manhã, como se a noite tivesse drenado o que restava de força nela. Vou precisar registrar um boletim de ocorrência, disse o médico baixando a voz. Quando um paciente chega nessas condições, é protocolo. A polícia vai querer conversar com a senhora. Senti Dona Cleusa se enrijecer na cama. Ela me olhou com medo nos olhos. Tá tudo bem, falei segurando a mão dela. É melhor assim. Quanto antes a polícia souber, melhor. Ela hesitou, mas acabou concordando. O médico saiu. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ouvia-se o barulho do hospital acordando. Passos apressados no corredor, vozes abafadas, o tinir de bandejas de metal. Roberto, Dona Cleusa disse de repente, a voz baixa. Você tem família? A pergunta me pegou de surpresa. Tinha, respondi depois de um tempo. Minha esposa, Helena. Ela morreu faz 3 anos. Câncer. Sinto muito, ela disse, e o jeito que falou era sincero. Não era aquela compaixão vazia que as pessoas costumam oferecer, era algo real. Ela era tudo para mim. Continuei, sem saber bem por que estava contando aquilo. A gente se conheceu jovem. Casei com 19 anos. Ela tinha 18. Todo mundo disse que a gente era louco, que era cedo demais. Mas a gente sabia que era para sempre. Parei, respirei fundo. E foi. 32 anos juntos, até que não foi mais. Dona Cleusa apertou minha mão. Ela tinha sorte de ter você. Não, falei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Eu que tinha sorte. Eu passava meses na estrada, deixava ela sozinha. Sempre prometi que ia parar, que ia arrumar um trabalho fixo, que a gente ia ter mais tempo junto. Mas nunca parei. E quando ela ficou doente, quando ela mais precisou de mim, eu ainda estava rodando, ainda estava fugindo. A voz falhou. Ela morreu enquanto eu estava voltando de uma viagem. Nem para me despedir direito eu consegui. Senti a mão de Dona Cleusa apertar a minha com mais força. Você carrega isso sozinho faz tempo, ela disse baixinho. Eu vejo no jeito que você olha, no jeito que você fala. Você acha que não merece perdão? Não respondi, porque ela estava certa. Mas você merece, meu filho, ela continuou. Você merece porque ainda está aqui, porque parou para me ajudar, porque não passou direto quando viu aquela jaula. Isso significa alguma coisa. Significa que você ainda é humano, ainda se importa. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha sido traída da pior forma possível, que tinha sobrevivido ao impensável e que agora estava me oferecendo palavras que eu não sabia que precisava ouvir. Obrigado, murmurei. Ela sorriu. Nós dois estamos machucados, Roberto, mas talvez a gente tenha se encontrado justamente por isso, para se ajudar. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. 2 policiais entraram. Um era mais velho, barrigudo, com bigode grisalho e uniforme amarrotado. O outro era jovem, magro, com cara de recém-saído da academia. Dona Cleusa Ferreira dos Santos? Perguntou o mais velho.
Sou eu, ela respondeu, a voz tremendo de leve. Sou o sargento Macedo. Esse aqui é o soldado Brito. Viemos por causa do registro do hospital. A senhora pode nos contar o que aconteceu? Senti Dona Cleusa tremer. Ela olhou para mim. Eu assenti. Pode falar. Eu tô aqui. Ela respirou fundo. Então contou tudo. A viagem de madrugada, a jaula, a cobra, o filho. O sargento Macedo anotava tudo num caderninho surrado, o senho franzido. O soldado Brito ficou pálido no meio da história. Quando ela terminou, o silêncio no quarto era pesado como chumbo. E o senhor? Macedo se virou para mim. Foi o senhor que encontrou ela? Fui. Estava passando pela BR-153, vi a jaula, parei. A cobra estava tentando entrar. Consegui espantar e tirar ela de lá. O senhor viu alguém? Algum carro? Alguma coisa? Não. O lugar estava deserto. Macedo fechou o caderninho com um suspiro pesado. Olha, Dona Cleusa, a senhora entende que isso é grave, né? Tentativa de homicídio, cárcere privado. Se for verdade o que a senhora está dizendo, seu filho pode pegar muitos anos de cadeia. Eu sei, ela disse, mas a voz estava firme agora. E eu quero que ele pague. Ele tentou me matar. Me deixou para morrer. Não tem volta. Macedo coçou o bigode, pensativo. O nome dele? Júnior Ferreira dos Santos. Mora em Dianópolis. Tem uma loja de materiais de construção lá. O sargento anotou. Vou pedir um mandado de busca. Vou conversar com o delegado. Mas a senhora precisa estar preparada. Ele vai negar tudo. E sem testemunhas, sem provas, além da palavra da senhora, eu sou testemunha. Falei. Vi o estado que ela estava. Vi a jaula. Posso levar vocês lá. Tá tudo ainda no mesmo lugar. Macedo me olhou com mais atenção agora. O senhor está disposto a testemunhar oficialmente? Tô. E ficar por aqui? Porque se ele for preso, vai ter audiência, vai ter processo. Eu fico o tempo que for preciso. O sargento assentiu devagar. Tá bom, vou ver o que consigo fazer. Eles saíram. Dona Cleusa soltou um suspiro longo. Obrigada, disse, por ficar, por não me deixar sozinha nisso. A senhora não está sozinha, falei. Não mais. Passei o resto da manhã no hospital. Tomei um café horrível na cantina, lavei o rosto no banheiro, tentei me sentir humano de novo. Liguei para a transportadora, expliquei que ia atrasar a entrega. O chefe não ficou feliz, mas não tinha o que fazer. Voltei para o quarto. Dona Cleusa estava dormindo. Sentei na cadeira de novo e peguei o celular. Abri a galeria de fotos. Rolei até achar o que procurava. Helena, a última foto que tirei dela. 6 meses antes de morrer. Ela estava na varanda de casa, regando as plantas, com aquele vestido florido que ela tanto gostava. O sol batia no rosto dela e ela sorria. Não um sorriso posado, um sorriso verdadeiro. Olhei para aquela foto e senti a dor familiar apertar o peito. Você ainda tem muito amor para dar, Roberto. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu ainda tivesse. Guardei o celular e fechei os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, não senti que estava fugindo. Senti que estava exatamente onde deveria estar. Foi no final da tarde que tudo desandou. Eu tinha saído para esticar as pernas, dar uma volta no estacionamento. Quando voltei, ouvi vozes altas vindo do quarto de Dona Cleusa. Corri. A porta estava aberta. Dentro, um homem de uns 40 e poucos anos, alto, de camisa social e calça jeans, gesticulava furiosamente. Ele tinha o rosto vermelho, as veias saltadas no pescoço. Você tá louca, mãe? Louca! Você vai me difamar assim? Manchar meu nome na cidade inteira? Dona Cleusa estava encolhida na cama, os olhos arregalados de medo. Júnior, por favor, não! Ele bateu a mão na grade da cama. Você vai retirar essa acusação agora. Vai dizer que foi um mal-entendido, que você estava confusa, que... Sai daqui, falei. Ele virou a cabeça na minha direção. Os olhos dele eram frios, calculistas. Quem diabos é você?
Sou a pessoa que salvou sua mãe. E agora tô pedindo, sai daqui. Ele riu, um riso curto, sem humor. Ah, então é você o herói, o caminhoneiro que apareceu do nada. Quanto ela te pagou para contar essa história? Dei um passo à frente. Eu disse, sai daqui. Ele me encarou. Por um segundo, achei que ele fosse avançar, mas então olhou para Dona Cleusa, cuspiu no chão e saiu, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era sufocante. Fui até a cama. Dona Cleusa tremia. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ele veio, sussurrou. Ele veio e eu achei que ele fosse... Não vai acontecer nada, falei, mas minha voz estava tensa. Ele não encosta em você de novo. Eu não deixo. Mas no fundo, eu sabia. A tempestade estava só começando. Fim do capítulo 4. Tentar novamente, DC continue, capítulo 5. Fantasmas do passado. A noite caiu pesada sobre Guaraí. Depois que Júnior saiu, chamei a enfermeira e pedi para reforçarem a segurança. Ela disse que o hospital era pequeno, que não tinha segurança de verdade, só um vigia noturno que fazia ronda de hora em hora. Não era suficiente, mas era o que tinha. Liguei para o sargento Macedo, contei sobre a visita. Ele suspirou do outro lado da linha. Esse Júnior é esperto, disse. Já foi na delegacia antes de ir aí. Disse que a mãe dele tá senil, que inventa histórias, que tá com problema de memória. Trouxe até um médico particular dizendo que ela tem início de Alzheimer. Isso é mentira, falei entre dentes. Eu sei, mas ele tem dinheiro, tem advogado. Vai ser difícil prender ele só com a palavra dela. A gente precisa de mais. A jaula ainda tá lá. Isso não é prova? É prova que existiu uma jaula. Não é prova que foi ele que colocou ela lá. Ele pode dizer que foi outra pessoa, que ela fugiu de casa sozinha e se perdeu, que alguém aproveitou, qualquer coisa. Senti a raiva ferver. Então o que a gente faz? A gente investiga, com calma, junta provas. Conversa com vizinhos, com gente que conhece os dois. E você fica aí, protege ela, porque se ele tentou uma vez, pode tentar de novo. Desliguei. Olhei para Dona Cleusa. Ela estava deitada, olhando para o teto, com aquela expressão de quem já tinha desistido. Ele vai se safar, disse baixinho. Eu conheço meu filho. Ele sempre se safou de tudo. Não dessa vez, falei, mas não tinha certeza se acreditava nas minhas próprias palavras. Sentei na cadeira. A noite prometia ser longa de novo. Dona Cleusa virou o rosto para mim. Você deve ter vida, Roberto. Não pode ficar aqui para sempre. Tem trabalho, tem que seguir em frente. Eu vou seguir em frente quando tiver certeza que a senhora está segura. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então perguntou, como era ela, sua Helena? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém perguntava sobre Helena. As pessoas evitavam o assunto, como se falar dela fosse abrir uma ferida. Mas Dona Cleusa não evitou. Ela perguntou por que queria saber. Ela era... Comecei, e senti a voz falhar. Ela era pequena, magra, tinha um jeito de rir que enchia a casa toda. Gostava de plantas. Cuidava de um jardim que era a coisa mais bonita que você já viu. Rosas, margaridas, jasmim. Ela dizia que planta precisa de conversa, que precisa de carinho. Sorri sem querer. Eu zoava ela por isso. Dizia que ela estava maluca, mas ela não ligava. Conversava mesmo, e as plantas cresciam. Sempre cresciam. Ela te amava, Dona Cleusa disse. Não era pergunta. Era afirmação. Amava, respondi. Mais do que eu merecia. Por que você diz isso? Porque eu não estava lá quando ela mais precisou. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Ela ficou doente, câncer no pulmão. Descobriu tarde demais. Os médicos deram 6 meses. Eu disse que ia parar de viajar, que ia ficar com ela, cuidar dela até o fim. Parei, respirei fundo. Mas eu não parei, porque a gente precisava do dinheiro, porque o tratamento era caro, porque eu achei que ia dar tempo, que eu ia fazer só mais essa viagem, e mais uma,
E mais uma, senti o nó na garganta apertar. E quando ela piorou de vez, quando ligaram avisando que eu precisava voltar urgente, eu estava em Manaus, 2.000 quilômetros de distância. Dirigi 30 horas seguidas. Quase bati o caminhão 3 vezes. Cheguei no hospital às 5 da manhã. Parei, limpei o rosto com a mão. Ela tinha morrido às 4h30. O silêncio que se seguiu era absoluto. 30 minutos. Sussurrei. 30 minutos de diferença se eu tivesse dirigido mais rápido, se eu tivesse parado menos, se eu tivesse... Você não ia mudar nada, Dona Cleusa disse, a voz firme. E se torturar por isso, não traz ela de volta. Eu sei, falei, mas eu não consigo parar. Toda vez que fecho os olhos, vejo ela sozinha naquela cama, esperando, me chamando. E eu não estava lá. Dona Cleusa se mexeu na cama, virando-se com dificuldade para me encarar. Sabe o que eu aprendi nesses 73 anos? Ela disse. Aprendi que a gente não pode mudar o passado. A gente só pode escolher o que faz com a dor. Pode deixar ela te consumir. Pode deixar ela te transformar num fantasma. Ou pode usar ela para fazer diferente. E você? Perguntei. O que você está fazendo com a sua dor? Ela pensou por um longo tempo. Eu estou tentando não deixar ela me matar, respondeu. Porque foi isso que meu filho quis. Ele quis me apagar, me transformar em nada. E eu não vou dar esse gosto para ele. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha todo o direito de estar destruída, de desistir, de se render. Mas não estava. Ela ainda lutava. A gente é parecido, você sabe? Ela disse. Os dois perderam alguém, os dois carregam culpa, os dois estão tentando entender por que ainda estão aqui. E você já entendeu? Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Tô começando a entender. Acho que a gente está aqui porque ainda tem algo para fazer. Algo para consertar, ou alguém para salvar. Ou para ser salvo, murmurei. Ou para ser salvo, ela concordou. Ficamos em silêncio. Lá fora, ouvia-se o som distante de um cachorro latindo. O vento batia nas janelas, a cidade dormia. Mas nós dois estávamos acordados. 2 náufragos no meio da noite, 2 sobreviventes tentando entender o que vinha depois. Deve ter sido por volta das 3 da manhã quando ouvi. Um barulho, baixo, metálico. Alguém mexendo na maçaneta da porta. Abri os olhos. Meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei para Dona Cleusa. Ela dormia, a respiração tranquila. O barulho parou. Esperei. Coração acelerado, músculos prontos. Então ouvi passos, se afastando, rápidos. Alguém tinha tentado entrar e desistido. Levantei devagar. Abri a porta com cuidado. O corredor estava vazio. Apenas as luzes de emergência acesas, lançando sombras estranhas nas paredes. Mas no chão, perto da porta, havia algo. Um papel dobrado. Peguei, abri. Eram apenas 5 palavras, escritas com letra apressada. Ela não vai sobreviver de novo. Senti o sangue gelar. Amassei o papel na mão. Olhei para os 2 lados do corredor. Nada. Quem quer que tivesse deixado aquilo já tinha ido embora. Voltei para dentro. Tranquei a porta. Arrastei a cadeira e encostei na porta, bloqueando. Não ia dormir mais naquela noite. Não enquanto aquele filho da puta estivesse solto. Olhei para Dona Cleusa dormindo. Tão frágil, tão vulnerável. E tomei outra decisão. Não ia esperar a polícia agir. Não ia esperar o sistema funcionar. Se Júnior queria guerra, ia ter guerra. Mas ele não sabia com quem estava mexendo, porque eu não tinha mais nada a perder. E um homem sem nada a perder é o mais perigoso de todos. Fim do capítulo 5. Tentar novamente, DC continue capítulo 6. A decisão. O sol nasceu devagar, tingindo o céu de rosa e laranja, mas não trouxe alívio. Trouxe apenas clareza. Clareza do que eu precisava fazer. Dona Cleusa acordou por volta das 6. Viu minha cara e soube na hora que algo tinha acontecido. O que foi? Mostrei o papel. Ela leu. Ficou pálida.
As mãos tremeram. Ele veio aqui, sussurrou. Durante a noite. Ele veio, mas não entrou. Falei rápido. E não vai entrar. Eu tô aqui. Mas ela balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Você não pode ficar aqui para sempre, Roberto. Ele vai esperar. Ele é paciente. Sempre foi. Ele vai esperar você sair, você dormir, você vacilar. E então, a voz dela falhou. Então ele vai terminar o que começou. Peguei a mão dela, segurei firme. Escuta bem o que eu vou dizer. Eu não vou deixar isso acontecer, entendeu? Esse homem não encosta em você de novo, eu prometo. Como? Ela perguntou desesperada. Como você vai me proteger quando você não está aqui? Quando você voltar para a estrada? Quando eu sair desse hospital? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. E foi nesse momento que a ideia veio. Então a gente não espera, falei. A gente age primeiro. Ela me olhou sem entender. Do que você está falando? Tô falando de fazer ele se entregar, de fazer ele confessar, de conseguir prova que nenhum advogado vai poder refutar. E como a gente faz isso? Pensei rápido. O plano estava se formando na minha cabeça, perigoso, arriscado, mas possível. Ele acha que você está com medo dele, que você vai desistir. É isso que ele quer. Então, a gente usa isso. A gente faz ele pensar que você vai recuar, que vai retirar a denúncia. E quando ele baixar a guarda, a gente pega ele, Dona Cleusa completou, os olhos se arregalando. Exatamente. Ela ficou em silêncio, processando. Então olhou para mim com uma determinação que eu não esperava. O que você precisa que eu faça? Liguei para o sargento Macedo às 7 da manhã. Contei sobre o bilhete. Ele ficou furioso. Esse desgraçado está ameaçando testemunha. Isso é crime. Vou pedir a prisão preventiva dele agora mesmo. Não, falei. Silêncio do outro lado. Como assim, não? Não prende ele ainda. Me dá 2 dias. Eu tenho um plano. Que tipo de plano? O tipo que vai fazer ele confessar tudo. Macedo hesitou. Olha, Roberto, eu entendo que você quer ajudar, mas isso não é filme de ação. A gente tem procedimento. Lei. Não posso deixar civil sair fazendo justiça com as próprias mãos. Eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, falei. Eu só vou dar corda pro cara se enforcar sozinho. Mas eu preciso de tempo. E preciso que você confie em mim. Outro silêncio, mais longo. 2 dias, ele disse finalmente. Mas se der merda, eu não sei de nada. E se você fizer alguma besteira, eu mesmo te prendo. Entendido? Entendido. Desliguei. Olhei para Dona Cleusa. A senhora confia em mim? Ela não hesitou. Confio. Então a gente começa agora. A primeira parte do plano era simples. Fazer Júnior acreditar que estava vencendo. Pedi para Dona Cleusa ligar para ele. Ela não queria, mas eu insisti. Disse que precisava ser ela, que precisava parecer verdadeiro. Às 9 horas, ela discou o número. Ele atendeu no segundo toque. Mãe! A voz dele era fria. Mudou de ideia? Júnior! Dona Cleusa fez a voz tremer de propósito. Júnior, eu não aguento mais. Não aguento essa briga. Não aguento a polícia, o hospital, tudo isso. Então você sabe o que precisa fazer. Eu sei, ela disse, e conseguiu colocar tanta derrota na voz que até eu quase acreditei. Eu vou retirar a denúncia. Vou dizer que foi mal entendido, que eu estava confusa. Silêncio, ele estava processando, desconfiado. E o caminhoneiro, aquele cara que está aí com você? Ele foi embora. Ela mentiu. Voltou para a estrada. Eu tô sozinha agora. Mais silêncio. Então, tá bom, eu passo aí amanhã. A gente assina os papéis da transferência da casa. E depois disso, você pode ficar em paz, numa boa clínica, bem cuidada. A forma como ele disse, bem cuidada, fez meu estômago revirar. Tá bom, meu filho, Dona Cleusa disse, a voz fraca. Amanhã, então. Ela desligou. As mãos tremiam de verdade agora. Ele acreditou, sussurrou.
Acreditou, confirmei. Agora vem a parte difícil. Passei o resto do dia preparando. Primeiro consegui um gravador pequeno com uma enfermeira que usava para gravar palestras na faculdade de enfermagem. Testei. Funcionava bem. Áudio limpo. Depois, conversei de novo com Macedo. Expliquei o plano. Ele não gostou, mas concordou em ajudar. Disse que ia colocar um investigador disfarçado no hospital, alguém que pudesse intervir se as coisas saíssem do controle. Mas você tem certeza que ele vai confessar? Macedo perguntou. Tenho. Ele acha que ganhou. E gente arrogante sempre escorrega, sempre fala demais. Tomara que você esteja certo. Eu também tomava. A noite foi ainda pior que a anterior. Não consegui dormir. Ficava imaginando tudo que podia dar errado. Júnior podia desconfiar. Podia trazer alguém com ele. Podia simplesmente não dizer nada incriminador. Ou pior, podia fazer algo com Dona Cleusa antes que eu conseguisse impedir. Olhei para ela dormindo, o rosto tranquilo, finalmente descansando. Pensei em Helena de novo, em como eu tinha falhado com ela, em como não estive lá quando ela precisou. Não ia falhar de novo, não dessa vez. O dia seguinte amanheceu nublado. Céu cinza, pesado, como se fosse chover a qualquer momento. O ar estava abafado, quente, grudento. Preparei tudo. Gravador escondido embaixo do travesseiro de Dona Cleusa. Cadeira posicionada de forma que eu ficasse atrás da porta quando ela abrisse. Celular no silencioso, mas com descagem rápida para Macedo. Dona Cleusa estava nervosa. Ela não comeu o café da manhã. Só tomou água. As mãos não paravam de tremer. Eu não sei se consigo fazer isso, disse. Você consegue, falei. Você é mais forte do que pensa. Mais forte do que ele imagina. Ela olhou para mim com olhos cheios de medo, mas também de algo mais. Raiva. Raiva do filho que tinha tentado matá-la. Raiva de ter sido traída da pior forma. E raiva era combustível. Raiva fazia você aguentar quando o medo pedia para você desistir. Eu consigo, ela repetiu, mais para si mesma do que para mim. Eu consigo. Júnior chegou ao meio-dia. Ouvi os passos dele no corredor antes mesmo de ver. Passos confiantes, apressados, de quem sabe que já ganhou. Ele entrou sem bater. Usava a mesma roupa social do dia anterior, mas agora com uma pasta de couro embaixo do braço. Cabelo penteado, barba feita, perfume caro. A imagem perfeita do filho bem-sucedido visitando a mãe doente. Mas os olhos eram frios, gelados. Mãe, ele disse, fechando a porta atrás de si. Eu estava escondido atrás da porta. Ele não me viu. Dona Cleusa estava sentada na cama, pequena, frágil. Júnior, ela disse, a voz tremendo. Ele puxou uma cadeira e sentou perto da cama. Abriu a pasta. Tirou alguns papéis. Aqui, disse, empurrando os papéis para ela. Transferência da casa, transferência da terra, tudo certinho. Você assina aqui, aqui e aqui. E pronto. Acabou o problema. Dona Cleusa pegou os papéis com mãos trêmulas. Fingiu ler. E depois? Ela perguntou baixinho. Depois que eu assinar, o que acontece comigo? Júnior sorriu, mas era um sorriso sem calor. Você vai para uma clínica, um lugar bom, tranquilo, onde você pode descansar, onde não precisa se preocupar com nada, onde eu não posso falar com ninguém, ela disse, a voz ganhando uma força que ele não esperava. O sorriso dele vacilou. Do que você está falando? Você sabe muito bem, Dona Cleusa disse, largando os papéis. Você não vai me colocar em clínica nenhuma. Você vai tentar de novo. Vai me matar, porque é mais fácil, porque eu sei demais. O rosto de Júnior ficou vermelho. Você tá delirando de novo, mãe. Tá vendo? É por isso que você precisa de cuidados. Você não tá bem da cabeça. Eu tô ótima da cabeça, ela disse, a voz firme agora. E eu lembro de tudo, de você me arrastando pro caminhão de madrugada, de você me trancando naquela jaula, de você soltando aquela cobra.
Júnior levantou. Os olhos dele queimavam. Cala a boca. Você tentou me matar. Eu disse para calar a boca. Ele avançou. Agarrou o braço dela. Foi quando eu saí de trás da porta. Tira a mão dela. Júnior virou. Chocado. Me viu. O rosto dele ficou branco, depois vermelho, depois roxo. Você, ele cuspiu. Eu sabia que você não tinha ido embora. E você tinha razão, falei aproximando. Agora tira a mão dela. Ele soltou Dona Cleusa, mas não recuou. Vocês dois armaram isso? Vocês acham que vão conseguir alguma coisa? A gente já conseguiu, Dona Cleusa disse, e pegou o gravador de debaixo do travesseiro. O rosto de Júnior se transformou. Medo, pânico, raiva, tudo ao mesmo tempo. Você gravou, ele balbuciou. Cada palavra, eu disse. E foi aí que ele perdeu completamente o controle. Fim do capítulo 6. Tentar novamente, DC continue, capítulo 7. A queda Júnior se lançou sobre mim. Não esperava, não daquele jeito. Ele era maior do que eu pensava, mais pesado, e a raiva dava a ele uma força que eu não calculei. Me empurrou contra a parede. Senti o ar sair dos pulmões. Ele tentou arrancar o gravador da mão de Dona Cleusa, mas ela o ergueu bem alto, fora do alcance. Mas não! Ela gritou. Você não vai destruir isso! Júnior berrou, um som animal, desesperado. Eu me recuperei, agarrei ele por trás, puxando pelos ombros. Ele se debateu, cotovelo voando para trás e acertando meu rosto. Senti o gosto de sangue na boca, mas não soltei. Roberto, sai da frente! Dona Cleusa gritou, já apertando o botão de emergência ao lado da cama. Júnior girou, tentando se soltar do meu aperto. Conseguiu. Me empurrou de novo. Dessa vez com tanta força que bati na mesa de cabeceira. Algo caiu e se espatifou no chão. Ele avançou para a mãe de novo. Mas eu fui mais rápido. Dei um passo à frente e acertei um soco na lateral do rosto dele. Não foi forte. Não fui treinado para isso. Mas foi o suficiente para fazê-lo cambalear. Foi quando a porta se escancarou. O investigador que Macedo tinha colocado entrou correndo, seguido de 2 enfermeiras e um segurança. O investigador era grande, largo de ombros, e não hesitou. Agarrou Júnior pelos braços, imobilizando-o. Soltem! Soltem, seus filhos da puta! Vocês não sabem com quem estão mexendo! Júnior esperneava, gritava, cuspia. O rosto estava desfigurado pela fúria. Essa velha tá mentindo, ela tá louca, ela tá inventando tudo. Tem gravação, eu disse, limpando o sangue do lábio. Sua confissão, tudo gravado. Acabou. O investigador já estava algemando Júnior. Júnior Ferreira dos Santos, você tá preso por tentativa de homicídio, cárcere privado, ameaça e agressão. Tudo que você disser pode e vai ser usado contra você. Júnior parou de se debater. Por um momento, ficou imóvel, o peito subindo e descendo rápido, o rosto vermelho, os olhos vidrados. Então ele olhou para a mãe, e o que vi naquele olhar me fez sentir frio por dentro. Não era arrependimento, não era remorso, era ódio puro. Você devia ter morrido naquela jaula, ele disse, a voz baixa, venenosa. Eu fiz tudo por você, cuidei de você, aguentei você, e você me fez de idiota. Você escolheu um caminhoneiro vagabundo em vez do seu próprio filho. Dona Cleusa tremia, mas não desviou o olhar. Você não é mais meu filho, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Meu filho morreu no dia que me trancou naquela jaula. O que sobrou é só um estranho. Júnior cuspiu no chão. Então morre sozinha, velha. Porque ninguém mais vai querer você. O investigador o puxou com força. Chega, vamos! E levou Júnior para fora. Seus gritos ainda ecoavam pelo corredor, se afastando, até que finalmente cessaram. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Dona Cleusa soltou o gravador. Ele caiu na cama. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar.
Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços pesados, profundos, de quem tinha segurado tudo por tempo demais. Sentei na beira da cama e coloquei a mão nas costas dela. Não disse nada, não tinha palavras para aquilo, só fiquei ali, esperando, deixando ela liberar tudo que estava preso dentro. O sargento Macedo chegou meia hora depois. Pegou o gravador, ouviu a gravação inteira, o senho franzido. Quando terminou, assentiu devagar. É confissão clara. Com isso e o seu depoimento, Roberto, mais o estado em que ela foi encontrada, mais a ameaça escrita, não tem como ele escapar. Vai pegar no mínimo 10 anos. Dona Cleusa tinha parado de chorar. Estava exausta, os olhos vermelhos e inchados, mas havia algo diferente nela agora. Alívio. Obrigada, ela disse para Macedo. Obrigada por acreditar em mim. Ele coçou a cabeça meio sem jeito. Eu só fiz meu trabalho. Quem merece agradecimento é ele. Apontou para mim. Se não fosse por ele, a senhora não estaria aqui. Ela me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Eu sei. Macedo guardou o gravador. Vou precisar que os dois venham à delegacia nos próximos dias para formalizar tudo. Mas por enquanto descansem. A senhora está segura agora. Ele saiu. Ficamos sozinhos de novo. Sentei na cadeira. Senti o cansaço cair sobre mim como uma avalanche. Cada músculo doía. O lábio estava inchado. As costas reclamavam, mas estava feito. Você está bem? Dona Cleusa perguntou. Ri. Um riso baixo, sem humor. Eu que deveria perguntar isso. Eu tô... Ela pausou, procurando a palavra certa. Eu tô livre. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô livre. Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha sobrevivido ao impensável, que tinha enfrentado o próprio filho, que tinha escolhido lutar mesmo quando tudo pedia para ela desistir. Você é forte, falei. Mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. Eu não me sentia forte, ela disse baixinho. Não até você aparecer. Você me lembrou que ainda vale a pena lutar, que ainda tem gente boa no mundo. Senti o nó na garganta voltar. A senhora também me lembrou de algumas coisas, falei. Do quê? De que eu não posso viver para sempre no passado, de que a Helena não ia querer isso, de que ainda tem vida pela frente, ainda tem gente para ajudar, ainda tem sentido. Ela estendeu a mão, peguei. Obrigada, Roberto, por tudo, por me salvar, por ficar, por não desistir de mim. Obrigada, Dona Cleusa, por me deixar ajudar, por me lembrar porque vale a pena continuar. Ficamos assim por um tempo. Duas pessoas machucadas pela vida, se segurando, se apoiando. 2 sobreviventes. Dona Cleusa recebeu alta 2 dias depois. Não tinha para onde ir. A casa ainda estava em nome dela, mas estava trancada, e ela tinha medo de voltar. Disse que cada canto daquela casa tinha a sombra de Júnior, que não conseguiria viver lá de novo. Sugeri que ela ficasse numa pensão em Guaraí por enquanto, que com o tempo ela poderia vender a propriedade e começar de novo, talvez numa cidade diferente. Longe das memórias ruins, ela concordou. Ajudei a instalar ela numa pensão simples, mas limpa, administrada por uma senhora chamada Dona Irene, que fez questão de cuidar dela como se fosse família. No 3º dia, era hora de eu ir embora. A carga já estava atrasada. A transportadora estava no meu pé. Eu tinha que voltar para a estrada. Mas quando chegou a hora de me despedir, não foi fácil. Dona Cleusa estava na varanda da pensão. Eu tinha acabado de carregar o caminhão com o pouco que ela tinha. Algumas roupas, uns objetos pessoais que tinham conseguido resgatar da casa. Então é isso, ela disse, os olhos marejados. Por enquanto, falei. Mas eu volto, para a audiência, para testemunhar. E depois venho só para visitar mesmo. Promete? Prometo. Ela me abraçou. Era um abraço apertado, desesperado, como se estivesse segurando algo precioso que estava prestes a escapar. Você salvou minha vida, Roberto.
Não só naquela estrada, aqui também. Você me mostrou que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Senti as lágrimas virem, não tentei segurar. E você me mostrou que ainda dá para recomeçar, que a dor não precisa ser o fim. Nos separamos. Ela limpou o rosto. Eu também. Cuida de você, falei. Você também. E Roberto? Sim, não fica sozinho para sempre. A Helena não ia querer isso. Ela ia querer que você fosse feliz. Assenti. Não confiei na voz para responder. Entrei no caminhão. Liguei o motor. O ronco familiar preencheu o ar. Olhei pelo retrovisor. Dona Cleusa acenava, pequena na varanda daquela pensão. Acenei de volta e segui em frente. Fim do capítulo 7. Tentar novamente de continue capítulo 8. Novo caminho. A estrada se desenrolava à minha frente, longa, vazia, como sempre esteve. A BR-153 cortava o cerrado sob o sol da tarde e o asfalto tremia com o calor. O cheiro de diesel, o ronco do motor, a poeira vermelha grudando no para-brisa. Tudo igual. Tudo exatamente como era antes, mas eu não era o mesmo. Dirigi por 3 horas em silêncio. Não liguei o rádio. Não precisava. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era sufocante, não era vazio, era apenas silêncio. Pensei em Dona Cleusa, no sorriso que ela tinha dado quando me despedi, no jeito que ela tinha segurado minha mão, apertado com força, como se estivesse me passando algo. Coragem, talvez, ou esperança. Pensei em Júnior, no ódio naqueles olhos. Na forma como ele tinha jogado tudo fora por ganância. Tinha tentado matar a própria mãe por dinheiro, por terra, por coisas que não valiam nada perto de uma vida. E pensei em Helena, sempre Helena. Mas dessa vez, a lembrança não doeu tanto. Ainda doía, sempre ia doer, mas era diferente agora. Era como uma ferida que finalmente tinha começado a cicatrizar. Ainda estava ali, ainda era sensível, mas não sangrava mais. Parei num posto de gasolina perto de Gurupi. Precisava abastecer, esticar as pernas, tomar um café que não fosse horrível. Enquanto o frentista enchia o tanque, entrei na lanchonete. Era um lugar simples, mesas de fórmica, cadeiras de plástico, ventilador de teto girando devagar. Uma mulher de meia-idade fritava pastéis atrás do balcão e um casal de idosos tomava café no canto. Pedi um café e um pão de queijo. Sentei perto da janela, de onde dava para ver o caminhão. Foi quando vi a menina. Ela devia ter uns 10 anos, magra, de chinelo de dedo e vestido desbotado. Estava do lado de fora, perto das bombas, segurando uma garrafa PET cortada como se fosse um copo. Pedia dinheiro aos motoristas que paravam. A maioria ignorava, alguns xingavam. Um homem de caminhonete até fez gesto ameaçador, como se fosse bater nela. Ela só abaixou a cabeça e se afastou. Algo dentro de mim se apertou. Levantei, peguei o pão de queijo que eu ainda não tinha comido. Saí. A menina estava sentada na sarjeta agora, os ombros caídos, olhando para o chão. Ei! Chamei baixinho. Ela levantou a cabeça assustada. Os olhos eram grandes, castanhos, cansados demais para uma criança. Toma! Estendi o pão de queijo. Tá quentinho ainda. Ela olhou para mim, depois para o pão desconfiada. Não quero nada em troca não, falei. Só não quero ver você com fome. Devagar ela estendeu a mão e pegou. Mordeu com vontade, como quem não comia há horas. Onde está sua mãe? Perguntei. Ela engoliu antes de responder. Ali... Apontou para um bar do outro lado da rua. Ela tá trabalhando. A forma como ela disse me fez entender que não era um trabalho qualquer. E seu pai? Ela deu de ombros. Não sei, nunca conheci. Senti o peito apertar de novo. Tirei a carteira. Peguei R$50. Não era muito, mas era algo. Toma, estendi. Guarda bem, compra comida. E não conta pra ninguém que eu te dei, tá bom? Os olhos dela se arregalaram. De verdade? De verdade. Ela pegou o dinheiro com as 2 mãos como se fosse ouro. Então fez algo que eu não esperava. Me abraçou.
Foi rápido, um abraço apertado, desesperado, de gratidão pura. E então saiu correndo, desaparecendo entre os carros. Fiquei ali parado, o coração apertado, os olhos ardendo. Você ainda tem muito amor para dar, Roberto. A voz de Helena ecoou na minha cabeça, clara, firme. E pela primeira vez acreditei nela. Voltei para a estrada. O sol estava mais baixo agora, tingindo o céu de tons alaranjados e vermelhos. As sombras se alongavam e o cerrado ganhava contornos dourados. Liguei o rádio, música sertaneja. Deixei tocar. Pensei em tudo que tinha acontecido, na jaula, na cobra, em Dona Cleusa tremendo de medo, na confissão de Júnior, na menina no posto. Cada encontro, cada escolha. Percebi algo. A estrada não era fuga, nunca foi. A estrada era passagem. Um caminho entre lugares, entre pessoas, entre versões de mim mesmo. E eu tinha passado 3 anos fugindo da dor, achando que se eu continuasse em movimento, ela não me alcançaria. Mas a dor sempre alcança, sempre encontra você. A diferença agora era que eu não estava mais correndo. Estava seguindo em frente, não era a mesma coisa. Correr era desespero, era medo. Seguir em frente era escolha, era coragem. E pela primeira vez em 3 anos, me senti corajoso. Parei para dormir num posto de caminhoneiros perto de Palmas. Era já madrugada. O lugar estava quieto, apenas algumas luzes amarelas iluminando os caminhões estacionados em fila. Deitei na cabine. Cobri com o cobertor velho que tinha enrolado em Dona Cleusa dias atrás. Ainda tinha o cheiro dela, sabonete hospitalar, perfume de idosa e algo mais. Algo que não conseguia identificar. Esperança, talvez. Fechei os olhos e pela primeira vez em 3 anos não sonhei com Helena no hospital. Sonhei com ela no jardim. Ela estava regando as plantas, usando aquele vestido florido que tanto gostava. O sol batia nos cabelos dela e ela cantarolava baixinho, desafinada, do jeito que sempre fazia. No sonho, eu estava na varanda observando. Ela se virou e me viu, sorriu. Você demorou, disse. Eu sei, desculpa. Ela balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa, meu amor. Você está aqui agora. É o que importa. Eu sinto tanta falta de você. Eu também. Mas você precisa viver, Roberto. Precisa seguir. Você ainda tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar. Eu não sei se consigo. Ela largou o regador e veio até mim. Segurou meu rosto com as 2 mãos. As mãos dela eram quentes, reais. Você já conseguiu. Você salvou aquela mulher. Você fez diferença e vai continuar fazendo, porque é isso que você é. Um homem bom. Meu homem bom. Senti as lágrimas descerem. Eu te amo. Eu também te amo. Sempre vou amar. Mas você precisa me deixar ir agora. Não completamente, mas o suficiente para poder viver de novo. Eu não sei como. Você já sabe. Você começou quando parou naquela estrada, quando escolheu ajudar, quando escolheu ficar. Continua escolhendo, Roberto. Continua. Ela me beijou na testa. E então o jardim começou a desbotar. As cores se dissolveram. Ela se afastou, sorrindo, acenando. Até logo, meu amor. A gente se vê de novo, mas não agora. Você ainda tem estrada pela frente. Helena, espera. Vai, Roberto, vai viver. E ela desapareceu. Acordei com o rosto molhado de lágrimas. Mas não era tristeza, era despedida. E na despedida havia libertação. 2 semanas depois, estava de volta em Guaraí. A audiência de Júnior estava marcada. Eu tinha que testemunhar. Dona Cleusa também. Cheguei na pensão ao entardecer. Dona Irene me recebeu com um sorriso largo e me disse que Dona Cleusa estava na varanda. Fui até lá. Ela estava sentada numa cadeira de balanço, tricotando algo. Parecia ser um cachecol. Quando me viu, o rosto se iluminou. Roberto! Levantou com dificuldade e me abraçou apertado. Como você tá? Perguntei. Bem, ela disse.
E soava verdade. Melhor a cada dia. A dona Irene está cuidando bem de mim. E eu tô tricotando. Não fazia isso há anos, mas é bom. Mantenha a cabeça ocupada. E o processo? O advogado disse que é caso ganho. Com a gravação, com seu depoimento, com tudo, Júnior não tem defesa. Vai pegar no mínimo 12 anos. Ela disse isso sem emoção. Não havia alegria, mas também não havia dor. Era apenas um fato. E como você está se sentindo com isso? Ela pensou. Aliviada, triste, as duas coisas. Ele continua sendo meu filho, sabe? Mesmo depois de tudo. Mas eu sei que fiz o certo, que ele precisa pagar e que eu preciso seguir minha vida. Assenti. E você? Ela perguntou. Como você tá? Melhor, respondi. E era verdade. Ainda dói, ainda sinto falta dela. Mas eu tô aprendendo a viver com isso. A viver apesar disso. Ela sorriu. Você tá no caminho certo. Ficamos na varanda até escurecer. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre o clima, sobre a cidade, sobre pequenas coisas do dia a dia. E foi bom. Foi simples, humano, real. A audiência aconteceu 3 dias depois. O tribunal era pequeno, abafado, com ventiladores de teto que faziam mais barulho do que ventilavam. Júnior entrou algemado, de uniforme laranja da prisão. Estava mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Mas os olhos ainda tinham aquele ódio. Ele me olhou para a mãe, não disse nada. O julgamento foi rápido, a gravação foi reproduzida. Meu depoimento foi ouvido. O médico atestou o estado de Dona Cleusa quando deu entrada no hospital. Não havia defesa possível. O juiz condenou Júnior a 14 anos de prisão. Quando a sentença foi lida, Dona Cleusa não chorou. Só fechou os olhos e respirou fundo, como quem finalmente conseguia respirar depois de estar submerso por muito tempo. Depois da audiência, levei Dona Cleusa de volta para a pensão. Ela estava quieta, pensativa. Tá tudo bem? Perguntei. Tá, ela disse. É estranho. Acabou. Realmente acabou. E agora? Ela olhou pela janela do caminhão. Para a cidade pequena, para as ruas de terra, para as casas simples. Agora eu vivo, disse. Vendo a casa. Compro uma menor, mais simples, num lugar novo. Talvez em Palmas ou Goiânia. Um lugar onde ninguém me conheça. Onde eu possa recomeçar. Acho uma boa ideia. Ela se virou para mim. E você? O que você vai fazer? Vou continuar na estrada, falei. É o que eu sei fazer. Mas agora é diferente. Não tô mais fugindo. Tô só seguindo. Vendo onde a estrada me leva. E quem eu encontro no caminho. Ela sorriu. Você vai ajudar mais gente. Eu sei. É quem você é. Talvez, se aparecer alguém que precise. Sempre aparece, ela disse. O mundo tá cheio de gente precisando. Só falta quem pare para ver. Chegamos na pensão. Ajudei ela a descer. Roberto, ela segurou minha mão. Obrigada por tudo. Você me deu minha vida de volta. Nunca vou esquecer isso. Você também me deu algo, falei. Me lembrou que ainda vale a pena, que ainda tem sentido. Nos abraçamos. Um abraço longo, de despedida, mas também de gratidão. Cuida de você, ela disse. Você também. E Roberto? Sim? Se um dia você precisar de um lugar para descansar, para comer uma comida caseira, para conversar, você sabe onde me achar. Sorri. Sei. E vou aparecer. Prometo. Ela acenou. Eu subi no caminhão, liguei o motor. O ronco familiar preencheu o ar. Olhei pelo retrovisor. Dona Cleusa estava na varanda, acenando, pequena mas firme. Acenei de volta e segui em frente. A estrada se abria à minha frente. Longa, infinita, cheia de possibilidades. O sol estava nascendo, pintando o céu de rosa e dourado. O cerrado acordava aos poucos, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o cheiro de terra molhada da chuva da madrugada. Respirei fundo.
Helena sempre dizia que a vida era feita de encontros, que cada pessoa que cruza nosso caminho deixa algo, uma lição, uma marca, uma semente. E Dona Cleusa tinha deixado muitas sementes em mim, coragem, esperança, a certeza de que ainda havia bondade no mundo. E mais importante, a certeza de que eu ainda podia fazer diferença. Não precisava ser grande, não precisava salvar o mundo, bastava parar quando alguém precisava, bastava ouvir, bastava se importar. Olhei pela janela. A estrada se desenrolava, o asfalto brilhando sob o sol nascente. Em algum lugar lá na frente, alguém precisaria de ajuda. Alguém estaria esperando, mesmo sem saber. E quando esse momento chegasse, eu estaria lá. Porque era isso que Helena queria. Era isso que Dona Cleusa me mostrou. Era isso que eu escolhia agora. Não mais fugir da dor, mas transformá-la em algo bom, em compaixão, em coragem, em amor. Acelerei. O caminhão ganhou velocidade e pela primeira vez em 3 anos, sorri. Um sorriso verdadeiro. De dentro, a estrada ainda era longa, mas eu não estava mais sozinho. Carregava Helena no coração, carregava Dona Cleusa na memória, carregava a certeza de que cada quilômetro rodado podia ser uma nova chance de ajudar, de recomeçar, de viver. E isso era suficiente, mais do que suficiente. Era tudo. Fim.